Olá, meus amados irmãos, queridos, Deus abençoe muito a sua vida. Que privilégio poder estarmos juntos novamente com você para termos o nosso momento de leitura bíblica. Então vem para cá com esse coração incendiado em nome de Jesus. Uau! Quero hoje aqui trazer para o seu coração uma reflexão muito linda mesmo, de milagres e de poder entre um relacionamento de um profeta e uma mulher chamada Sunamita. Você já pegou, o texto é 2 Reis, capítulo 8. Vale a pena ressaltar que essa mulher, ela já havia investido na vida desse profeta Eliseu. Quando você vai para o capítulo 4 dessa história, é muito linda, porque olha só, antes de ler o capítulo 8 da história da Sunamita, que está recebendo uma advertência do profeta, olha só, uma visão antecipada. Por que o profeta está dando essa visão antecipada, privilegiada? Ele está dizendo, sai dessa cidade, vai vir uma seca, vai vir uma fome, e porque você foi tão assim amorosa conosco, agiu de tanta benevolência, eu quero te abençoar, eu quero te trazer o privilégio de uma informação futura do que vai acontecer. Então, saia daqui. Olha o que diz capítulo 4, que certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo, meu marido, seu servo está morto, e o Senhor sabe que esse servo temia muito ao Senhor. Aqui é uma história lá atrás, quando ela já perdeu aqui o esposo, e agora aqui no capítulo 8, ela é uma outra história desse privilégio de uma informação futura do que iria acontecer. Essa mulher é privilegiada. Eliseu falou àquela mulher cujo filho havia restaurado a vida. Lembra quando Eliseu passava e ele repousava lá naquele quarto que ela havia construído com o consentimento do marido, um lugar muito especial para ele descansar, com uma mesa, uma cadeira, uma lâmpada, e ali ele tinha momentos tão maravilhosos. Diz assim, levante-se e saia daqui com os membros da sua casa e fique peregrinando o quanto você puder peregrinar, porque o Senhor determinou que haverá uma fome neste país. Olha só, algo preventivo para aquela mulher. Agora, o que me chama muita atenção é porque Deus muitas vezes, Ele dá palavras por meio dos profetas, dos discipuladores, dos pastores. Ele entrega essas palavras, mas nenhuma palavra se torna palavra de Deus se não houver uma obediência imediata, como foi o caso dessa mulher no versículo 2. A mulher se levantou, fez segundo a palavra do homem de Deus, saiu com os de sua casa e peregrinou 7 anos na terra dos filisteus. Queridos, será que nós teríamos, aqui cai uma reflexão no meu colo, no seu colo, para nós meditarmos. Será que nós teríamos mesmo essa obediência imediata para uma peregrinação de 7 anos, abdicando de um teto, de um conforto e de muitas outras coisas que nós estamos acostumados só por causa de uma palavra? Talvez nós nos questionamos dizendo o que eu vou receber, o que eu vou ganhar em troca. Aquela mulher não tinha uma certeza, porque nenhuma palavra profética nos dará certeza sem antes obedecermos. A certeza vem pela obediência imediata. Agora, olha o que Deus respondeu e o que Deus fez para com aquela mulher no versículo 4. Ao final dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e foi falar com o rei para reclamar sua casa e as suas terras. Sabe o que isso ensina para mim e para você? Que quando nós temos a disposição de uma obediência imediata em cima de uma palavra profética, nós voltamos àquele lugar que despedimos ali, que deixamos para trás, com muito mais autoridade para reivindicar do governo e da autoridade aquilo que é nosso. O rei estava falando com Geazi. Geazi é aquela figura que lá atrás orou pelo filho dela e ele não ressuscitou. Ela sabe muito bem quem é ele. Sabe o que eu aprendo aqui com Geazi? Geazi, ele tinha uma palavra, mas não tinha um coração puro, sincero. O profeta discipulador dele mandou que ele fosse orar. Ele vai e obedece, mas o coração não está naquilo. É uma obediência superficial, rasa.
não tem profundidade. As pessoas que não têm profundidade não correm risco, não obedecem, ou se obedece, faz aquilo de uma forma qualquer, comum. Não. Creio que eu estou falando para pessoas que têm uma obediência imediata e que querem viver o sobrenatural e que estão se empoderando de uma autoridade como essa mulher. E quando ela falava ali, o rei estava falando com Geazi, o servo do homem de Deus, dizendo: conte-me todas as grandes obras. E sabe o que ele vai contar para o rei? Ele vai contar justamente do milagre dessa mulher, de como que o filho dela ressuscitou. Isso para mim e para você se você não tem uma obediência profunda e imediata, você só vai contar os milagres, mas não vai viver. E quando ele está falando sobre aquilo, quem entra ali, a dita a mulher. E o rei então restitui não só as terras, mas restitui corrigido monetariamente tudo o que ela supostamente havia deixado. Então, que linda mensagem. Poderíamos continuar, mas eu ainda tenho aqui para você o texto de Jonas. Eu quero continuar no capítulo 3. No capítulo 3 é a segunda vez Deus está pedindo para Jonas para ir até a cidade de Nínive. Agora pregar, agora falar do amor. Eu acho linda a paciência que Deus tem com esse camarada, porque certamente eu acredito que se fosse um de nós já teríamos desistido de alguém, né? Não precisa mais não, vou arrumar outro. Mas Deus ele não faz assim. É muito lindo. A Bíblia diz que Deus não vê como vê o homem. O homem vê o externo, né? O homem vê as atitudes, o físico, a força, a resposta imediata, mas Deus olha o coração. Quando todo mundo olhava para os filhos de Jessé, os mais belos, né? Eliabe, Joabe, mas Deus não estava nem um pouco admirado com aquelas belezas externas, porque isso não impacta o coração de Deus. Deus estava esperando o ruivozinho, Davizinho chegar. Assim é Deus. E Deus insiste com ele, diz o versículo 1, a palavra do Senhor veio a Jonatas pela segunda vez. Levante-se, vá à grande cidade de Nínive, pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Agora o profeta quebrantado, humilhado, arrependido, Jonatas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade importante diante de Deus. Eram necessários 3 dias para percorrê-la. 3 dias para percorrê-la. E o final da história é muito lindo, a cidade inteira se rende, até as crianças entram em um propósito de jejum, de oração, panos de saco, humilhação diante do que Deus estava fazendo, um verdadeiro avivamento. Esse é o que Deus faz pela graça e misericórdia. Amém? Quero continuar com você, 1 Coríntios 14, do 1 ao 25. Apóstolo Paulo também, um homem muito perseverante e insistente com as suas ovelhas, seus líderes. E ele continua falando nesse capítulo sobre os dons espirituais. Ele diz: siga o amor, procure com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Eles estavam querendo distinguir um dom do outro, desmembrar um dom do outro, como dando conectação para ser qual é o mais importante, qual desses dons é mais importante. Paulo está dizendo, não há um dom que seja mais importante. Eles não entendiam que os dons espirituais eram para edificação do corpo e não para embelezamento próprio, não para o uso próprio, em benefício de si mesmo, em detrimento de não edificar o corpo. O corpo de Cristo será edificado pelos dons espirituais. Deus nos deu essa ferramenta. Então que você possa entender, nunca corra atrás somente dos dons. Os dons precisam ser mesclados com o caráter de Cristo. Entre os dons e o caráter, os dois são importantes, mas muito mais importante é você usar e usufruir e trazer os dons para edificar o corpo, mas tendo um caráter de Cristo bem fundamentado. Deus abençoe você, espero que tenha contribuído nessa meditação, nesse tempo de leitura bíblica com a sua vida, com a edificação do corpo. Amo sua vida, não esquece de curtir aí esse vídeo e enviar para os seus amigos chegados. Deus abençoe, um beijo, até a próxima, paz.